Ah, já foi. Dá uma olhada. Hã? Já foi. Tá. Obrigado. Então, beleza. Tá joia, queridão. Boa. Vamos lá, gente. Domingo passado a gente começou com um novo tema e lembrando que esse é o último tema que nós vamos trabalhar na Confissão de Fé de Westminster, porque a partir de julho agora nós vamos começar a trabalhar no credo apostólico, certo? Então, hoje a gente vai continuar e vai encerrar, se Deus quiser, esse tema, que é... vou colocar aqui para vocês. Só deixa eu ajeitar. De Deus e da Santíssima Trindade, que nós começamos na semana passada. Eu vou iniciar a aula aqui, e como o Rafael pediu para se retirar, para ministrar para as crianças, eu vou pedir que, se você quiser falar, você desmuta o seu microfone e pede a palavra, porque eu compartilhando a tela, eu fico com o meu quadro reduzido aqui no canto direito e eu não consigo visualizar todo mundo. Então, eu não sei quem está pedindo a palavra ou não. Por isso, eu peço a colaboração de vocês. Então, se você quer falar, desmuta e aí fala, pastor, e eu vou procurar quem está pedindo a palavra e a gente vai trabalhando assim hoje, ok? Então, hoje a gente vai falar continuando, sobre a questão de Deus e da Santíssima Trindade, capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. Semana passada, nós encerramos aqui na proposição 1, né? Compartilhou com vocês? Compartilhou? Faça um joinha aí. Ah, ok. Então, vocês estão vendo aí a proposição 1, que nós falamos, e chegamos até, falamos sobre atributos comunicáveis e incomunicáveis, as obras de Deus, certo? Só fazendo relembrando algo, a justiça de Deus nós falamos também, e hoje nós vamos entrar na proposição 2. Então, eu peço aí para que o Abílio leia para a gente a proposição 2 e os textos sublinhados embaixo, as pessoas já podem procurar e assim que achar, depois que o Abílio ler a proposição, essas pessoas já podem abrir o microfone e começar a ler. Atos 17, Romanos 11 e Provérbios 15. Ok, Abílio, pode ler para a gente? Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com ela, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo culto, todo serviço e obediência, que ele há por bem requerer deles. Ok, os 3 textos, quem achou Atos 17, pode ler. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários
feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ok, Romanos 11, 33 e 34. Abre o microfone, quem for ler. Alguém? Alguém achou? Qual Vou profundidade, ler. Pode ler, desculpa. Pode ler, Paulo. qual profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Até o 34? Exatamente. Provérbios 15, 3. Os olhos... Pode ir, vai. Obrigado. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém. Bom, o que essa proposição afirma? Vocês viram que ela tem um texto bem longo, mas se nós fôssemos resumir alguns pontos, primeiro fala sobre o ser de Deus, claro. Talvez a questão central dessa proposição e o assunto desse capítulo 2 é exatamente sobre isso, o ser de Deus. Então, primeira questão, ele é suficiente ou ele é todo suficiente para si, em si, né? Como os textos que nós acabamos de ler. Deus não precisa de homem nenhum, ele é suficiente nele mesmo, ele é a origem de todas as coisas e ele não foi criado, todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Os versos que nós lemos afirmam, e mais esses outros textos que você pode ler posteriormente, também afirmam essas verdades da suficiência de Deus e da independência de Deus para qualquer coisa. Então, vamos continuar. Esse quadro exemplifica muito bem isso, certo? Então, Deus em si mesmo. Essa proposição contempla a autossuficiência de Deus ou a sua absoluta independência de todas as coisas. Deus tem vida em si mesmo. Romanos 11, 33 a 36. Nós já lemos, certo? Deus não ordena que o adoremos porque ele precise de algo que venha de nós. Agora alguém abre para mim Atos 17, 24 e 25. Atos 17, 24 e 25. De novo, o mesmo texto que a gente leu. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ok. Gente, eu não sei quantos de vocês já ouviram dizer que Deus precisa da adoração do homem, né? Deus, na verdade, não precisa da nossa adoração para existir, para ser Deus, né? Ele nos criou para que nós o adoremos, mas o objetivo de Deus da nossa adoração é na questão de bênção, de sustento, de provisão, de glorificação do seu próprio nome, mas não pela sua subsistência. Ele não precisa disso do ser criado, ou seja, do homem, meu e você, para que ele subsista. Ele se basta em si mesmo, tá? Jó 22, 2 e 3, alguém já vai achando para mim aí. Deus não se beneficia de nós.
ele também não precisa das maravilhosas criaturas que fez. A glória vem dele mesmo. E aqui não está se limitando à criação do homem, mas a toda a criação de Deus. Jó 22, 2 e 3. Por favor. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura será o homem de algum proveito? Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Até o 2. 2 e 3. Desculpa. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os seus caminhos? Ok. Esse aí é o episódio quando Jó está sendo provado, ele está lá se raspando com caco e jogando terra sobre si, já humilhado pela enfermidade, e vêm os 3 amigos dele para consolar Jó. Eu vou dizer para você que se eu fosse Jó, eu não precisaria desses três amigos me consolando do jeito que eles fizeram. Porque, na verdade, o que eles fizeram é, de alguma forma, acusar Jó de um pecado que ele, na verdade, não cometeu. Porque eles diziam que talvez fosse pelo pecado de Jó que ele estava passando toda aquela provação que Deus lhe permitiu. Elifaz é um desses amigos, é um desses 3. É interessante que a colocação desses amigos com relação à pessoa de Deus, o ser de Deus, é verdadeira, não é falsa. Eles falavam acerca de Deus realmente aquilo que é. E ele faz, quando põe aí em Jó 22, 2 e 3, ele expõe a pessoa de Deus, ele está sendo verdadeiro, não é uma mentira. Não é porque eles erraram acusando Jó de pecado que eles erraram também dizendo a respeito do ser de Deus. A respeito do ser de Deus, eles foram corretos. E ele, no momento que ele fala com Jó, ele realmente declara: olha, Jó, Deus é uma pessoa que não precisa de ninguém, não precisa de criatura e não se beneficia de nenhum ato dos seus seres criados. Deus basta em si mesmo. Essa é uma grande verdade, uma verdade teológica, uma verdade da existência de Deus em toda a eternidade. E quando a gente fala eternidade, essa eternidade não tem começo, não tem meio e não tem fim. Eternidade é para sempre. Eternidade passada, presente e futura, se a gente pudesse dimensionar. É que a mente humana não consegue concatenar bem essa ideia de eternidade, porque nós somos extremamente limitados. Nós somos racionais, o nosso tempo é cronos, o tempo de Deus é kairos. Então, encerrando esse quadro, a realidade é que Deus, na verdade, manifesta ou demonstra sua glória por meio de nós quando Ele nos exibe para seu próprio deleite. Ele demonstra o seu poder na sua criação. Ele expõe a criação para o seu próprio deleite. Da mesma forma, Deus revela a sua glória em nós, fazendo-nos pensar sobre aquele que nos fez. Em sua suprema bondade, Deus nos honra, dando-nos o privilégio de refletir a sua imagem. Lembra que nós fomos criados à imagem de Deus. A imagem de Deus os criou, é que diz a palavra. Então, qual que é a relação do homem com Deus? É exatamente essa, uma relação de criatura com o Criador. Deus basta em si mesmo, certo? O ser de Deus. Ok? Vamos caminhar mais um pouco? Deus em nós. O fato de Deus ser a fonte de todas as coisas e de tudo, e que tudo deve ser para Ele, tem consequências para o mundo.
A maior dessas consequências é que Deus tem sobre elas absoluta soberania. Independente de quem ou do que seja, Deus pode fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6,15. Alguém já pode procurar e ler para a gente? 1 Timóteo 6,15. Pode ler. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus por isso. Ele revela quando ele quiser. Não é de revelação humana. Tem muito homem marcando data para um monte de coisa. Mas a gente tem que entender que a mente de Deus é algo privativo dele. Ele sabe as épocas, ele sabe os tempos. E ele é soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a ponto de revelar a sua vontade no tempo dele, não no nosso. Ok? Então, a relação de Deus conosco é essa relação e tem que ser uma relação de total soberania. O homem tem que entender e precisa compreender a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua existência, a sua própria vida. Essa segunda proposição termina fazendo referência ao que há por bem a Deus. Ele pode fazer o que lhe agrada porque ele tudo vê e tudo sabe. A gente tem a visão limitada. O mal do homem, muitas vezes, é imaginar que ele sabe alguma coisa, que ele pode escolher alguma coisa que é melhor para ele. Mas o homem não tem capacidade de ver o futuro. O homem não tem capacidade de olhar além do seu presente. A palavra de Deus diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se Deus não permitir ou se ele não der essa ordem. Essa é a grande verdade. O homem ou a humanidade precisa voltar-se a Deus em arrependimento para que possa lhe prestar culto, possa declarar a sua soberania e possa adorá-lo como Criador de todas as coisas que ele realmente é. O conhecimento infinito de Deus engloba todas as eventualidades e variáveis possíveis que exista no mundo. Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Como é bom nós dizermos com todo o coração e com todas as escrituras: Deus é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Salmos 145:17, Romanos 7:12. É esse versículo, né, que vai declarar isso. As duas passagens elas vão apontar exatamente para essa declaração. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Ok? Vamos adiante? Alguém tem algo para falar até agora? Pastor, Fala, Abid. Fala, Ivair. Eu não interrompi na hora, não. É sobre os amigos de Jó. Me fez lembrar de uma outra passagem do Novo Testamento, quando Jesus curou um cego de nascença, os discípulos perguntaram para ele, né, se ele havia pecado, né, ou os pais deles haviam pecado, né. Aí Jesus até falou, nenhum nem outro, né, mas para que a glória de Deus se manifestasse, né. Essa é aquela passagem das uvas, né? Os pais comeram uvas verdes e se embotaram os dentes dos filhos, e aí corre toda essa questão que você está falando aí, Ivair. É isso mesmo, queridão. Tá? Então, a finalidade da proposição 2 é exatamente isso. Sintetizar a soberania total de Deus sobre o universo, sobre todas as coisas criadas, sobre o homem e sobre mim, sobre você e toda
a natureza, enfim. Tudo contribui para que Deus seja glorificado. Ele é o centro de todas as coisas. Ok, vamos então para a proposição número 3. Ivair, você pode ler para a gente a proposição 3? Sim. Na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Ok. Esse assunto ele pode ser tratado num outro tema da Trindade. O objetivo aqui é entender que a pessoa de Deus, ou o ser de Deus, ele faz parte disso que a gente conhece como a Trindade. E a gente vai abordar essa questão da Trindade na perspectiva ou com o foco no ser de Deus. Então, a gente sabe, e nós temos estudado sobre isso, sobre essa unidade, e não só uma unidade, mas a simbiose existente entre as 3 pessoas na Trindade. E a pessoa de Deus, ela tem uma participação nessa triunidade, né? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Mateus 3, 16 e 17, e depois já a mesma pessoa já pode ler dos versos, o capítulo, como é que é? Capítulo 28, versos 29, verso 19. Então, Mateus 3, 16 a 17 e Mateus 28, 19. Tá? 2 Coríntios 13, 14. Vamos ler esses 2 textos. Deixa eu conferir aqui, que eu acho que eu errei na hora de digitar esse de Mateus aí. Está meio confuso essa... É só colocar 2 pontinhos depois do 28. Mateus 3. Quem achou pode ler os versos 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que... Mateus 3. 16. Eu acho que... 3:16. Você está em Mateus mesmo, Mari? Aqui, ó. Sim. Mateus 3. Tá, pode ler. É eu que estou errado aqui. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraste. Agora, 28, ok. 28, Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ok. Nas 2 referências que você acabou de ler, Mário, nós temos declarada na palavra de Deus a presença da Trindade, manifestando Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Existem muitas denominações hoje, e eu digo muitas porque isso está se proliferando, uma tese de que a Trindade é uma mentira criada pelos religiosos a partir do concílio, do concílio de Constantino, né? A partir desse momento em que Constantino declara uma só igreja, ele impõe também a figura da Trindade. Mas não é verdade. Na verdade, a Trindade é algo bíblico já da Igreja dos Apóstolos, algo que nasceu já no coração de Deus
e esses textos nos demonstram claramente a presença da Trindade na palavra de Deus. 2 Coríntios 13, 14, por favor. 2 Coríntios 13, 13, pastor. É 13, 13. Ah, Não então tem 14. Então tem que corrigir. Tá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Amém. A graça e a presença do Espírito Santo, a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, estejam com todos. Amém. 1 em 3. Vamos lá? Nessa proposição encontramos uma série de afirmações sobre Deus como um e Deus como três. Paulo nos lembra que há um só mediador entre Deus e o homem. Ele também enfatiza em 1 Timóteo 2,5 que há um só Deus. Não existe nada semelhante à unidade de Deus, pois é uma triunidade ou trindade. Há 3 pessoas em uma só. Esses 3 são um só no sentido mais profundo. Porque eles são um, quando glorificamos ao Pai, nos encontramos glorificando ao Pai. É impossível que um não revele e manifeste o outro. João 1, 14 e 18. Por favor, alguém. Aliás, eu li errado aqui. Porque eles são um, quando glorificamos ao Filho, nos encontramos também glorificando ao Pai. Pronto, fiz a minha correção. Que ficou meio equivocado o texto, o sentido. João 1, 14 e 18. Quem pode ler para a gente? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora o 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou Jesus Cristo. E o verso anterior deixa claramente que quem vê ao Filho, vê ao Pai. Certo? Vamos caminhar. Eles são um no sentido de que eles iluminam um ao outro. Eles também são um em sua eternidade, tendo sempre existido juntos. Nunca houve um tempo em que eles não vivessem em amor, paz, glória e abundando em toda perfeição e plenitude. Da mesma forma, eles são um em seu poder. Como um Deus, eles são unificados em sua substância. Os 3 realmente são um só Deus. Então, primeiro há Deus o Pai. Segundo há Deus o Filho. Terceiro há Deus o Espírito Santo. São 3 figuras dentro de uma só. E aí a gente vai entender isso, talvez em Romanos 2 Coríntios 13, verso 13. Alguém pode ler para mim? 2 Coríntios 13, 13. Quando Paulo... É o texto que o Abílio acabou de ler. É o mesmo texto que o Abílio acabou de ler. Que o Abílio acabou de ler. Então, que é a bênção do final do culto lá. É a bênção. É a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a vossa vida. Amém. É isso aí, a bênção da Trindade, que a gente chama, né? A bênção da Trindade. Vamos lá? Modalismo ou sabelianismo, expressões da teologia, certo? Esse é um nome dado à visão acerca da Trindade, e há muita discussão acerca dela, mas a principal delas, ou a principal discussão, reside no fato de Deus revelar a si mesmo como Pai, como Filho e como Espírito, simultaneamente em eventos como o batismo de Jesus. Mateus 3 nos informa de maneira muito clara
que o Pai declarou do céu sua aprovação ao Filho, ao mesmo tempo em que o Espírito Santo desce do céu sobre ele em forma de pomba. Ali, todos os três membros da Trindade se revelaram de uma forma ou de outra, que é o texto que a Mary. Solange leu para a gente. Mary leu, foi a Mary. A Mary leu para a gente, né? Os três estão presentes nesse momento. A Trindade se faz presente, né? A manifestação da Trindade, do ser do próprio Deus participando dessa Trindade, se apresenta ali no batismo de Jesus. Isso se chama modalismo ou sabelianismo, ok? O que a confissão de fé nos diz, então? A confissão sustenta que os três são verdadeiramente distintos e diferentes, porque fazem coisas distintas. Isso foi resumido muito bem por Jesus em João 15, 26. Alguém lê para mim João 15, 26? João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quem está falando isso? Jesus. O próprio Jesus. Na fala do próprio Jesus, ele expõe a Trindade. Nesse texto, isso é claro. Ele próprio como filho falando, e ele falando do Pai, enviando o Consolador, o Espírito Santo. Então, aqui a gente tem a seguinte dinâmica. O Pai não é de ninguém. Ele não é gerado. Ele não é procedente e não é enviado de ninguém. Mas gerou o Filho e enviou o Espírito Santo. Sempre ele é o Pai. Ok? Em segundo lugar, o Filho também enviou o Espírito por ser participante do Pai. João 16, 7. Alguém lê para a gente João 16, 7? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, o próprio Jesus coloca e apresenta uma condicional para a ação do Espírito Santo. Ele precisa ir e enviar. Deus envia Jesus. Jesus envia o Espírito Santo que vem de Deus. Então, o Filho também enviou o Espírito por ser participante do Pai, mas é diferente do Pai, porque é eternamente gerado. Sempre é o Filho. A palavra nos diz isso, né? Deus não foi gerado, mas o Filho, enquanto homem, ele foi gerado por Deus. Mas isso não acontece no nosso tempo cronos. Acontece no tempo de Deus, que é o tempo kairos, a eternidade de Deus. Deus gera o seu próprio Filho. Ele é eternamente gerado, ele sempre é o Filho. Mas subsiste da mesma substância e características do próprio Deus, ok? E, em último lugar, o Espírito, por sua vez, é diferente de ambos. Ele é o executor da vontade do Pai e da vontade do Filho. Ele conhece a mente de Deus. Romanos 8 é o capítulo inteiro, vai falar exatamente sobre isso, nós não vamos ler agora. Como ele é igual ao Pai e ao Filho em poder e eternidade, ele é enviado a executar a vontade deles. Por quê? Porque no Espírito Santo há sabedoria e há conhecimento, há relacionamento
para executar a vontade dos dois outros membros da Trindade, que é Deus Pai e Deus Filho. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer colocar alguma coisa? Pastor, não? Só me lembro de um outro versículo, talvez até o senhor vai citar, eu não sei. Em 1 João 5, 7, diz que há três que dão testemunho no céu, né? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Mas exatamente. Palavra... Muito obrigado, Ivair. Tá? Provavelmente esse termo palavra desse texto é o verbo de João 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tarará, tarará, tarará. Verbo. Isso. Verbo, lembra que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Logos. Palavra. Logos, é palavra. Tá? Palavra criativa, palavra que faz existir. Esse é o sentido. Né? Aquilo que faz ou traz à existência aquilo que não é, aquilo que não existe. É exatamente isso, tá bom? Mais alguém? Ok, vamos continuar. Por fim, devemos lembrar que os três são distintos e que são um só, porque quando os discípulos recebem a ordem para batizar, eles deviam fazê-lo, é claro, em nome de Deus. No entanto, três nomes são usados. Alguém lê Mateus 28, 19 de novo para a gente aí. Vai lá, Eliel. Eliel está sem o som. Vocês estão ouvindo? Continua sem som, Eliel. Talvez seja o teu microfone do... Você está nos ouvindo? Pode ser que o notebook dele esteja com o volume mutado. Você está a partir do notebook ou do celular, Eliel? Celular. Então, alguma coisa no seu celular que não tá direitinho aí. A gente não está te ouvindo. Tá bom? Continua aí com a gente. Alguém mais pode procurar esse texto? Mateus 28. Está na mão. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A presença das três pessoas da Trindade, elas estão demonstradas no ato do batismo, e batismo apostólico, né? O batismo recomendado pelos discípulos, pelos apóstolos, tá bom? Vamos lá? Conclusão, então. Essa é uma doutrina que tem implicações para toda a vida. É a singularidade de Deus, o Espírito, Deus, o Filho e Deus, o Pai, que o apóstolo Paulo invoca em Efésios 4, 4 a 6. Efésios 4, 4 a 6, por favor. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É interessante como a Bíblia e a palavra de Deus é clara na apresentação da Trindade. E quando a gente não conhece profundamente a palavra de Deus, nós corremos o risco em aceitar ou admitir para a nossa vida e vivência cristã heresias que dizem que
não há unidade e eles não são uma só pessoa em Deus, ou seja, a Trindade. Pessoas hoje, e igrejas hoje, denominações hoje, eles querem separar isso. Dizer que Deus é um, independente da figura de Jesus, que é o Filho, sendo outro, e o Espírito Santo sendo uma terceira pessoa totalmente separada, desvinculados de si. Paulo, quando escreve a Efésios 4:4-6, ele faz essas conexões da Trindade de forma muito clara. E nós precisamos entender isso e admitir essa verdade na nossa vida como uma doutrina verdadeira, inclusive exposta na nossa própria confissão de fé. É impossível um membro de uma igreja presbiteriana ou calvinista reformada ele negar a existência da Trindade ou questionar essa verdade das Escrituras. Isso é uma doutrina que nós precisamos caminhar com ela, defendê-la e vivê-la na nossa própria vida. Zofar, voltando ao texto que o Paulo leu anteriormente, que é um dos amigos de Jó, perguntou a Jó: porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Em Jó 11:7. Zofar, mais do que ninguém, tinha essa concepção do ser de Deus, esse Deus poderoso, esse Deus soberano sobre todas as coisas. Realmente, o homem não tem condições de desvendar o desconhecido. E esse desconhecido é o significado da palavra arcanos, né? O desconhecido de Deus, os arcanos de Deus. E quando tentamos compreender racionalmente muitos atos de Deus registrados na Escritura Sagrada, percebemos que eles estão além da nossa compreensão. Na verdade, estamos mergulhados nas limitações da natureza humana. Por isso, não podemos compreender Deus nem os seus atos. Contudo, aquilo que é necessário para a nossa salvação e para a nossa vida em comunhão com Deus, Ele nos revelou. E está escrito na Escritura Sagrada com tanta clareza que qualquer pessoa, culta ou não, pode compreender. Quem escreveu isso foi Adão Carlos de Nascimento. Nesse livro aqui, que eu quero mostrar para vocês, vale a pena você ter ele, né? O que todo presbiteriano inteligente deve saber. É muito bom esse livro e ele exemplifica as doutrinas básicas da fé de forma muito clara, de forma muito abençoada. Não é caro esse livro e se você quiser, você pode adquirir. Também tem um capítulo sobre o ser de Deus e a Trindade Sagrada. Mas ele coloca muito bem isso, né? E essa é uma verdade que eu e você precisamos aceitar pela fé, né? Que verdade é essa? De que nós nunca teremos capacidade para compreender a Deus e entender esse desconhecido que, na verdade, não nos é revelado. O que é importante para que eu e você possamos ter comunhão com Deus e entender o processo de santificação e de caminhada com Deus, Deus revelou. Aquilo que Ele não revelou, não cabe a nós procurar entender e nem aceitar pela razão humana. Essa é a grande verdade desse capítulo e cabe a eu e a você assimilarmos essas verdades na nossa própria vida, permitindo que a Trindade eterna, que esse Deus maravilhoso nos traga direção, direcione, nos provenha, seja aquele que conduz a nossa vida em todos os segmentos da nossa existência. Essa é a grande verdade. E é isso que esse capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, propõe a mim e a você
e a igreja do Senhor em todos os tempos, desde o passado, no presente e no futuro, de forma que a gente permaneça fiel à sua palavra. Deus abençoe. Alguém quer fazer alguma participação? Eu, para variar, pastor. É interessante, pastor, é que tem igrejas que se dizem evangélicas mesmo, né? E não acreditam na Trindade, né? E, tem igrejas, por exemplo, onde não acreditam que o Espírito Santo é Deus, por exemplo. Pensa que ele é apenas uma força, uma energia, algo do tipo, né? Mas tem um texto lá, os irmãos já conhecem, lá em Atos 5, né? Fala de Ananias e Safira, né? Atos Certo. 5, capítulo 5, no versículo 3, Pedro diz, né? Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Se fosse uma energia, não tem como mentir para uma energia. Era uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, né? É uma pessoa. E no versículo 4 ele continua. Conservamos, termina o seguinte: não mentiste aos homens, mas a Deus, confirmando que o Espírito Santo é Deus, né? E vem do próprio Deus, né, Ivair? Isso Sim. é muito boa a sua colocação, né? Muito boa a sua colocação. Mais alguém, meus irmãos? Não é especificamente sobre a questão da Trindade, mas no início da aula de hoje, um dos comentários que foi apresentado é com relação à pessoa de Deus no tocante à adoração. De que ele não precisa de nada que venha de nós, e de fato ele não precisa de nada. Mas, de repente, alguém ouvindo isso, ela pode pensar assim, então, por que eu tenho que adorar? Se ele não precisa da minha adoração. Por que eu tenho que adorar? Eu creio que a adoração, Deus fez o homem com esse propósito, com essa finalidade. Na criação do homem, Deus plantou em nós a eternidade. E essa eternidade plantada em nós como natureza humana faz com que nós sejamos constantes buscadores de algo por adorar. E o algo correto da nossa adoração deve ser Deus. Não porque Deus precise, mas porque nós, enquanto seres humanos, precisamos direcionar a nossa adoração para o foco certo, que é Deus. Então, na verdade, é o próprio homem que precisa da adoração a Deus para viver de maneira saudável. Tanto a sua espiritualidade como o seu ser pleno. Porque nós não somos uma hora uma coisa e outra hora outra coisa. Então, só para colocar esse ponto de que, na verdade, Deus não precisa da nossa adoração. Somos nós mesmos que necessitamos de adorar a Deus para viver da maneira que agrada a Deus e que vai trazer para nós um viver pleno, um viver feliz, um viver que será saudável para nós, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, em todos os aspectos. Obrigado, Cris. Isso que você falou, Cris, está sintetizado no capítulo 4 de João, quando Jesus está conversando com a mulher de Samaria. E ela expressa claramente a necessidade do homem adorar a Deus, só que ali existia uma questão religiosa do costume do povo daquela época. Eles diziam que você precisa ir ao templo para adorar a Deus. E aquela mulher, morando em Samaria, ela não podia ir a Jerusalém, ela tinha que ir a um outro lugar de adoração criado pelo povo não aceito, pelo povo judeu, no Monte Gerizim. Então ela pergunta para Jesus, mas nós precisamos adorar a Deus, e essa consciência essa mulher tinha da necessidade de que o homem foi criado para adorar a Deus. Só que na concepção dela, a adoração estava limitada a um lugar. E Jesus, quando conversa com ela, ele diz o seguinte, ele estende essa compreensão da adoração e da necessidade de adorar a Deus para além de um lugar físico. Jesus diz para ela, nem nesse monte, nem naquele monte vocês vão adorar. Mas convém que todo adorador, ou todo o homem, adore a Deus em
espírito e em verdade. Né? E quando ele põe em espírito e em verdade, não é em carne, não é algo religioso, não é algo que eu tenho que ir lá no templo, pessoalmente, matar um negocinho, derramar o sangue, não. É em espírito, é a minha ligação através daquilo que Deus plantou no meu coração, que é o Espírito Santo, que ele haveria de mandar, de enviar o próprio Jesus, né? Vai chegar a hora em que todos os adoradores, em que aquele que quer ser adorador, adore a Deus em espírito e em verdade. Verdade significa aquilo que a gente falou na meditação de hoje de manhã. Talvez quando você que é um cristão ou procura ser um cristão genuíno, verdadeiro, cumpridor da palavra, precisa entender que toda a Bíblia Sagrada, toda a história da redenção do homem, Deus quer se mostrar um Deus suficiente provedor, que quer se relacionar com o homem, ao passo que o homem, criatura, por causa da sua rebelião, da sua rebeldia, do seu pecado, ele, o homem, se afasta de Deus e caminha na sua própria independência. E Deus quer trazer de novo o homem a depender dele, né? A conviver com esse Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? Tá mutado. Como é importante esse conceito claro de que adoração não é algo religioso, algo só externo, porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus ou vamos à igreja para adorá-lo, para cumprir algo que para as pessoas vai estar todo mundo vendo que eu estou indo, que eu estou fazendo a minha parte, e eu depois chego para Deus e falo, e aí Deus, como é que está o negócio? Porque eu estou indo na igreja, eu estou te adorando, eu estou te cultuando. Só que a minha vida está assim, está assado, está não sei o que, está não sei o que lá. Então, é muito importante a gente romper com esse conceito religioso a respeito da adoração e do culto a Deus e trazer, como você está colocando, para esse conceito que Jesus coloca para a mulher samaritana, de adorar em espírito e em verdade, porque isso norteia o nosso relacionamento com Deus, isso muda a forma com que nós nos relacionamos com Deus. Isso é muito importante. Amém. Ok? Mais alguém? Pastor, Fala. aproveitar hoje, no início, no final aí, canta os parabéns para a dona Angélica, por favor. Aniversário dela. Dona Angélica. Amém. Dona Angélica, a senhora está nos ouvindo? Ela tá ligada, mas o microfonezinho dela tá... Mas ela nos ouve. Então tá. Você consegue desmutá-la daí? Acho que você consegue desmutar. Eu desbotei já. Eu não sei se antes do parabéns alguém tinha mais alguma pergunta ou comentário. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, colocar? Tá bom, gente. Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar os parabéns e logo depois eu vou pedir para o Abílio. Abílio, você ora com a gente? Pai Santo, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, por esse entendimento, obrigado por esta aula, Senhor Deus, esclarecedora. Senhor Deus, obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui como corpo de Cristo, Senhor Deus, aprendendo do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque a Santíssima Trindade, ela trabalha em favor da tua igreja, em favor das nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor Deus, que a cada dia seja o Senhor aquele que nos ensina, aquele que nos ama, aquele que nos guarda, que nos dirige. Senhor Deus, queremos te pedir que possamos continuar firmes, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor Deus, nessa caminhada,
Senhor Deus, e que sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor Deus, e sabemos que se nós adoramos o Senhor, isso é fruto do Teu Espírito Santo, e queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor continue conosco, que o Senhor abençoe a Igreja Boas Novas, Senhor Deus, abençoe cada família, Senhor Deus, aqui representada, aqueles irmãos que não puderam estar conosco, da mesma forma, o Senhor os visite com poder e graça, e que o Senhor possa, nesse domingo, Senhor Deus, nos preparar para que venhamos ter total comunhão com o Senhor, de forma que venhamos te adorar nas nossas atitudes, no nosso falar, Senhor Deus, e que à noite podemos estar preparados para darmos um culto a Ti, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Continue conosco, te agradecemos assim, em nome do Senhor Jesus, amém, Pai. Amém. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo vir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva a Dona Angélica! Dona Angélica! Deus abençoe sua vida, viu, Dona Angélica? Obrigada, pastor. Estou fazendo 5 aninhos hoje. Oi? Estou fazendo 5 aninhos hoje. 5 aninhos. Tá bom, Dona Angélica. Estou fazendo 1. A gente acredita. Acreditou, né? É verdade, que bom. Mas que privilégio ter a senhora conosco, viu? Deus abençoe muito a sua vida. Estou muito contente. Ó, guarda o bolo aí para quando a gente voltar, a gente poder comer todo mundo junto. Coitado! Eu faço um depois. Então tá bom. Meus irmãos, amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Até logo mais o nosso culto. Hoje, nos acompanhe, por favor, que hoje estaremos fazendo um culto especial de aniversário, né? Então, o Jefferson e a família vão estar ministrando louvor, o Abílio vai estar na liturgia, eu vou estar pregando e a gente conta com a presença de vocês lá no YouTube, no Facebook, aonde você achar melhor, né? Convida os familiares. Convida os familiares. Põe lá todo mundo na sala, tá bom? Todo mundo na sala. Deus abençoe. Tenha um bom dia para vocês. Amém. Bom dia, pastor. Bom dia para todo mundo. Amém. Bom dia, tchau. Tchau.